O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. Enquanto o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda permanecendo em pé, como a liturgia de hoje nos propõe, como celebramos a festa da manifestação do Senhor, é proclamado logo após o Evangelho as datas das festas importantes para nós cristãos, onde nós deveremos buscar participar no decurso deste ano. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano, a 17 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor, derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas
início da Quaresma a 2 de março, a Ascensão do Senhor a 26 de maio, Pentecostes a 5 de junho e o primeiro domingo do Advento a 27 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora sim, tenha a bondade de sentar-se. Meus filhos e filhas, para nós cristãos da Igreja Latina, aqui Igreja Latina é aquela que vem da Igreja de Roma e que tem como a língua oficial da Igreja ainda hoje o latim, e que participamos aqui no Ocidente. Nós comemoramos a celebração do Natal do Senhor no dia 25 de dezembro, e aí depois temos a celebração das oitavas de Natal, a celebração da Epifania e a celebração do batismo de Jesus. Entretanto, na Igreja do Oriente, eles celebram o Natal no dia 6 de janeiro, quando é a celebração dos reis da Epifania. E aí a Igreja do Ocidente se une com a Igreja do Oriente, aí sim celebrando juntas a solenidade da Epifania do Senhor, a solenidade da manifestação de Deus, a qual celebramos no dia de hoje. E aí, quando nós olhamos para esta celebração, e ainda nesse tempo do Natal, na celebração do nascimento de Jesus, nós precisamos entender que Deus nos permite tocar o seu mistério. E é isso que nós escutamos na leitura da carta aos Efésios no dia de hoje. E o que isso significa? Quando eu falo tocar o mistério de Deus, eu falo quando Deus permite que nós possamos participar da sua vida. E mistério aqui não é no sentido de algo que não possa ser conhecido, mas diz respeito a algo que se renova e se faz novo a todo tempo, porque Deus é eterno. Eu sempre costumo usar a seguinte figura de linguagem para que possamos entender. Imaginemos que nós estamos na beira da praia, e na beira da praia nós contemplamos o horizonte. E no horizonte nós vemos ali a beleza do sol que nasce. E aí imaginemos que nós pegamos um barco e vamos em direção ao horizonte. O que acontece? O horizonte é como se cada vez que nós nos aproximamos dele, ele vai se afastando. Mas mesmo assim, nós conseguimos contemplar a sua beleza e até mesmo o sol que nos aquece. É a mesma ideia quando nós falamos que tocamos o mistério de Deus. Podemos participar sim da vida de Deus, na comunhão com Deus, mas só que nós nunca poderemos esgotá-lo. E também Deus,
ele quer se fazer conhecer no coração de todas as pessoas, de todos os seres humanos, de todas as culturas, de todas as raças e de todas as nações. E aí cabe a cada um de nós, pela graça do batismo, ser os evangelizadores de Deus, levar a sua palavra a todos os corações, para que todos possam conhecê-lo e para que todos possam amá-lo. E aí também respeitar como cada um também vai fazendo a sua experiência de Deus, que é diferente. Cada um aqui tem uma história para poder contar de como conheceu Deus, de como se permitiu ser cativado por Deus, e que cada um possui um ritmo dessa proximidade, esse ritmo que nós podemos chamar de mudança de vida e de conversão, que é, volto a repetir, diferente de cada pessoa, e cada pessoa faz essa sua experiência. E aí, quando nós olhamos o evangelho da celebração no dia de hoje, é interessante quando nós vemos a figura dos reis, que nós chamamos dos reis magos. A tradição da igreja nos coloca que são 3, mas no evangelho não se diz qual é o número, quantos são e de onde realmente vieram. Mas o que chama a atenção é que esses reis magos que nos são apresentados no evangelho, nós precisamos olhar e entender que, primeiramente, eles não são judeus. Em outras palavras, são pagãos. Pagãos aqui não no sentido pejorativo que nós usamos até no dia de hoje, mas pagãos porque eles não professavam a fé até então no Deus de Jesus Cristo. E eles realmente eram adivinhos. Tentavam olhar pela movimentação das estrelas do céu, dos astros, aquilo que Deus queria dizer, aquilo que Deus queria falar, e até mesmo adivinhando a sorte das pessoas que os encontravam, e ganhavam a vida dessa forma, dessa maneira. Mas o que o Evangelho quer nos dizer? Que foram esses homens que até então professavam a fé num outro Deus, que se permitiram ser guiados pela estrela. Aqui a estrela, não no sentido físico, mas no sentido em que, ao olhar Jesus Cristo, eles contemplam Deus. Eles reconhecem quem era Deus e ali fazem as suas ofertas. E aí, no nosso dia a dia, através desse exemplo, nós precisamos também nos perguntar se nós conseguimos reconhecer Deus no nosso dia a dia. Se conseguimos reconhecer Deus na pessoa também daqueles que estão ao nosso redor, porque todos são criados à imagem e semelhança de Deus. Se realmente no nosso dia a dia nós prestamos atenção nos detalhes e na simplicidade onde Deus possa se encontrar e querer falar ao nosso coração e querer falar a cada um de nós. E também reconhecer que Deus fala na vida dos outros e que Deus pode se utilizar da vida dos outros também para poder falar ao nosso coração, para poder chegar a cada um de nós. Por que eu falo isso? Porque se não tomarmos cuidado, nós podemos
criar no nosso coração uma certa soberba espiritual, dizendo ou pensando que só porque nós temos anos de caminhada, porque participamos, por exemplo, da vida de comunidade, na vida de igreja, porque nós rezamos, que nós não vamos fazer novas experiências com Deus. Porque se nós nos acostumamos com Deus, é sinal de que nós paramos no meio do caminho. É sinal de que nós estamos estacionados e não estamos dando passos realmente em direção a Deus, em direção à sua graça, em direção em fazer a sua vontade. E aí, nós precisamos realmente nos permitir que Deus haja no nosso coração, haja na nossa vida, para que nós possamos continuar o nosso caminho e reconhecê-lo no cotidiano das nossas vidas. Aqui os magos entregaram aquilo que eles tinham de melhor: o ouro, o incenso e a mirra. Que nós também possamos ofertar a Deus o ouro da nossa vida, o incenso da nossa oração e a mirra do nosso testemunho, para que muitos possam conhecer, para que muitos possam se encontrar com Deus. E aqui eu volto a repetir, nós precisamos respeitar a maneira como cada um se encontra ou se encontrou com Deus. Nós não podemos pensar que a maneira a qual nós nos encontramos com Deus é a melhor, e é a ideal, e é a certa. Porque Deus tem seus caminhos e suas formas para poder chegar no coração de todos os seus filhos e filhas. E também aqui não é uma competição de quem presta o melhor serviço a Deus. Aquele que presta o melhor serviço na pastoral onde trabalha, na pastoral onde dedica a sua vida de serviço a Deus, na espiritualidade que é a sua forma também de se comunicar com Deus. Nós precisamos respeitar. E é nessas diferenças que nós vamos podendo perceber a grandeza e como Deus é maravilhoso, como digo no começo da reflexão, Deus tem seus caminhos para poder chegar no coração de cada um de nós. Então, jamais nós devemos menosprezar a experiência que os outros fazem de Deus ou de como fizeram a experiência com Deus. Tem pessoas que fazem o seu primeiro encontro com Deus dentro de um momento de oração. Eu já escutei o testemunho de uma pessoa que ela se encontrou com Deus porque todos os dias, às 6 horas da tarde, ela escutava o som do sino da igreja. E aquele som do sino mexeu com ela. Demorou um tempo, mas foi o sinal para que ela pudesse se converter, para que ela pudesse fazer o encontro com Deus. E que nós também sejamos promotores da comunhão, sejamos promotores do encontro com Deus. Realmente, o Deus que se manifestou, que nós também sejamos luz, para que Ele possa chegar no coração de todos, para que Ele possa iluminar as trevas que possam estar dentro de nós e daqueles que estão ao nosso redor, para que através dessa luz, muitos possam realmente se encontrar e dedicar a sua vida a Deus e perceber o quanto vale a pena seguir a Deus, o quanto vale a pena realmente ofertar a nossa vida em favor da construção do reino de Deus.
Então, que nesta Santíssima Eucaristia, no dia de hoje, mais uma vez, voltando o nosso coração a Deus, ainda dentro da celebração do Natal do Senhor, que essa alegria do nascimento do menino Deus possa continuar a encher o nosso coração de esperança e que nós não tenhamos medo de contemplar o mistério de Deus que faz com que a nossa vida se transforme e que vai nos tornando pessoas cada vez mais melhores, pessoas realmente que saibam cuidar umas das outras e que, acima de tudo, que sejamos promotores de comunhão e não de discórdia e não de falta de comunhão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.